Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Ceia Tem um Tanto para Lhe Falar. Essa série é um convite para conhecermos as histórias das pessoas que ajudam a construir o Ceia através do trabalho, do estudo e da dedicação ao próximo. Cada trajetória compartilhada aqui nos mostra como servir transforma vidas e fortalece os laços dentro da nossa casa espírita. Hoje teremos a alegria de conversar com Sidney Werneck, um trabalhador dedicado, sempre presente nas atividades da casa, estudioso e dono de um coração bem generoso, que busca servir com responsabilidade e carinho. Sidney, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui na nossa jornada da gratidão, para a gente conhecer um pouquinho da sua história aqui com o Ceia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse trabalho tão bonito, né, de saber da opinião de todos nós aí, nessa casa maravilhosa que nós temos. Que a gente agradece muito a Jesus, a nosso Pai, a Francisco, né, por estarmos nela. Que bom que você está aqui com a gente. Santa Casa Santa. Isso. Bom, vou começar com uma primeira pergunta, que é a que eu faço para todos, né, quando chega aqui, para a gente poder entender, né? Conta pra gente em que ano você chegou no Ceia e como você chegou. Como é que estava o momento da sua vida, o contexto? Conta um pouquinho para a gente entender. Foi bastante interessante. Eu comecei frequentando o Esperança em Cristo, 32 anos atrás. Caramba! Aí eu não tinha muito contato com a doutrina espírita, lia algumas coisas, mas não frequentava ainda. Aí um belo dia, um ano e pouco depois, a minha esposa, tem uma casa espírita ali em Irajá. Nós morávamos aqui na Estrada Velha, aqui em Inhaúma. Vamos lá. Aí começamos a vir aqui. Ela me trouxe, começamos a ver. Passei a frequentar a Unidade de Amor e ela depois parou e eu continuei. Então eu acho que tudo isso foi só para eu poder chegar na doutrina. Que já, graças a Deus, já estou na doutrina há 32 anos mais ou menos. E nesta casa aqui eu acho que já 31 anos mais ou menos. Caramba, também. então você iniciou no Esperança em Cristo e aí depois você conheceu a Unidade de Amor. Isso. Aí o cordão ficou preso aqui, o cordão umbilical ficou preso aqui, já diversos trabalhos, né? Mudei, saí daqui, já tem 22 anos, fui morar no Recreio, Continua vivendo. porém o cordão umbilical não foi cortado. Isso né? acontece Com uma muito. série de casas espíritas também lá perto de casa, muito boas, mas Não consegue. não. Você lembra quando você veio, se teve alguém que... Seu Humberto sentado ali embaixo, aí eu olhei para ele, dei boa tarde, né? Boa tarde. Oi, meu filho, boa tarde. Aí, você senta aqui. Eu sentei do lado dele, ficamos conversando um pouco. E ele, aquela paz maravilhosa, né? Aí eu sempre, de vez em quando eu chegava, quando ele estava lá, eu sentava do lado dele, a gente ficava conversando um pouquinho, aí subia para assistir as palestras. Então você foi recebido logo no início pelo seu Humberto. Que honra, hein? Puxa vida, foi uma honra muito grande, né? Por ter sido recebido por uma pessoa. Não só ele, mas tem diversas pessoas que já voltaram, que marcaram muito. As pessoas ficam marcadas na nossa memória, né? Você lembra, talvez, da primeira impressão que você teve quando você entrou aqui, ou das impressões iniciais que você teve quando você entrou no centro? Eu gostei da casa. Por que eu gostei da casa? Do envolvimento das pessoas, que eu sempre fui muito assim, muito receptivo em relação às pessoas, né? Esse envolvimento, você tratar bem as pessoas, e foi isso que a gente encontrou aqui. Essa reciprocidade, né, de se gostar, de se tratar bem e as pessoas tratarem bem também. Você falou que tem mais ou menos uns 30 anos que você está aqui no Ceia. Como é que era o Ceia quando você chegou? Porque com certeza mudou bastante. Mudou bastante. Eu participei que o Divaldo veio fazer a palestra para a gente na inauguração do Kardec. Né? Então, eu Divelena, aí nós participamos da organização daquilo tudo, montamos um vídeo para cá, que a palestra seria aqui, seria transmitida para aqui para o Francisco também. Mas você começou a trabalhar antes de estudar, ou você entrou para o estudo e depois foi para o trabalho? Eu acho que foi mais ou menos na mesma época, porque eu comecei no livro O que é o Espiritismo,
Hoje antigamente nós temos, eu e Ivanira na época. Ivanira foi o primeiro. Olha, a gente já está na casa, eu já sou facilitador de livro há muitos anos e já passei por todos os livros da codificação. Só no livro, eu falo isso para as pessoas, só no livro dos Espíritos eu tenho 25 anos de livro dos Espíritos. Entendi. Mas então, você começou a estudar qual livro? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo. Eu comecei facilitando. Você já começou facilitando? Eu já entrei. É porque antigamente também tínhamos poucos trabalhadores, Tínhamos poucos trabalhadores. Por isso que eu pergunto se você estudou, se você já trabalhou. Eu já entrei, porque às vezes a gente tem algumas entrevistas aqui que as pessoas já falavam que já chegavam e já colocavam para trabalhar. Eu já fui auxiliando a Ivanira a trabalhar. Entendi. E ali eu comecei a entender então, direitinho. Você estudava eu tinha já estava 2 ou 3 anos de casa espírita, né? Já tinha uns 2 ou 3 anos de casa espírita? Já tinha. Então, no segundo ano aqui que eu comecei a estudar. estudar. Então você ficou 1 ano já trabalhando. Um ano eu já estava servindo a água aqui. Já estava servindo a aguinha fluidificada, né? Então você chegou, assistiu palestra, já começou trabalhando, distribuindo aguinha fluidificada nas palestras, né? Que antigamente tinha os copinhos. Isso. E aí, depois de 1 ano aí já trabalhando na casa espírita. Depois já fiz o curso de passes. Mas esse primeiro ano. Já estava estudando, não. Então, nesse primeiro ano você ficou servindo a água. Depois comecei no estudo. Auxiliando no estudo. Então, trabalhando e estudando. Isso. Né? E quando você teve contato com o estudo da doutrina, de fato, porque você não conhecia a doutrina, você foi conhecer lá no Esperança em Cristo, depois veio para cá. Qual a mudança, né? A gente sempre tenta pontuar isso aqui, porque o estudo ele traz um olhar diferente para a vida, né? Qual a mudança que o estudo da doutrina fez na sua vida? Tá. Eu sempre fui muito curioso, a nível de buscar o conhecimento. E a doutrina espírita, ela me mostrou, eu vim do candomblé. Eu vim do candomblé, eu tinha minha mãe, a gente foi criado lá na religião, que eu tenho um enorme respeito, né, onde eu iniciei a minha ligação com a espiritualidade. E a partir daí, eu vim para cá, não que eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu fiz lá. Sim. E o conhecer a doutrina espírita só veio fazer eu querer entender tudo aquilo. Fazer com que eu entendesse o porquê da religião, como as religiões foram criadas, uma série de coisas. E aí eu comecei a entender. E aí comecei a ver o Livro dos Espíritos. Dentro do Livro dos Espíritos, eu falei, tem muita coisa que para mim não é novidade, não. Parece que eu já conheço isso. Então aquilo começou a me despertar ainda mais. E com sinceridade absoluta, a doutrina espírita me modificou muito. Não que eu tivesse propenso a ir pelo caminho errado, não, de jeito algum. Tá? Ela me mostrou a importância do caminho certo. E ela me mostrou que, hoje em dia, eu digo, eu tenho certamente, desviei muita gente lá atrás, e eu tenho a responsabilidade de tornar esse povo de novo para o caminho correto. Então, não só através do estudo, mas através da minha vida, de uma maneira geral. Então, não é só aqui dentro da casa espírita, em qualquer lugar, mas na hora que a gente conversa com as pessoas, os locais que a gente passou, de trabalho, dessas coisas todas, aí você vê como é que você ajudou as pessoas, como é que a tua forma de ser ajudou. E a doutrina espírita tem uma importância fantástica nisso tudo. Que eu acho que ela me mostrou, que eu digo que eu tenho, a gente estudando, falando do estudo, a gente estudando as leis naturais, tem uma lei que eu tenho pânico dela. De justiça, amor e caridade, eu tenho pânico de fazer mal para alguém. Porque eu tenho certeza que lá na frente eu vou ter que me reajustar com isso. E eu tenho na mente sempre uma coisa que o Chico falava. O bem que você fizer vai ser teu advogado onde você for. Tá? Então eu procuro sempre fazer o melhor que eu posso. Isso. Então dá para perceber então que o estudo te trouxe ali essa clareza, eu acho que até te estimulou, né? A ter mais curiosidade, né, e tudo, e aí buscar mais.
buscar mais conhecimento, o trabalho que você já entrou na casa trabalhando, e aí trabalhou em vários setores, eu ia até te perguntar isso, quais os trabalhos que você hoje faz na casa, ou que já te marcaram, né, que você não faz mais, mas fala rapidamente assim, porque 30 anos, deve ter trabalho pra caramba, então não vai dar pra gente falar todos, mas de repente os trabalhos que mais te marcaram, ou o que você está fazendo atualmente? Tá. Eu fiz diversos cursos, participei de diversos cursos. Fiz curso de passe, eu era passista durante um bom tempo. Aí fiz o curso de doutrinador. Eu trabalho na casa às segundas-feiras, fazendo. Hoje eu estou fazendo, já há algum tempo. Faço 2 horários. Eu faço o livro dos espíritos às 15 horas e livro dos médiuns às 17h30. Já há alguns anos eu faço a jornada dupla de estudo. Terças, salinha mediúnica, quinta, salinha mediúnica, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos algumas vezes. E fazendo as palestras, não só aqui, mas graças a Deus em diversos... Temos feito em muitos lugares, levando esses ensinamentos, levando a clareza da doutrina para uma série de lugares. Então, já há muito tempo a gente vem fazendo isso. Tá? Eu hoje participei de seminários na casa, já fiz, na época que tinha seminário, vou montar um seminário e tal. Tá? Sempre estudando, né? Sempre estudando. Qual desses trabalhos é o que hoje, né, que você faz, é o que te marca mais, ou te impressiona mais, ou te traz aí uma gratidão maior? Porque todos os trabalhos são... Não, todos os trabalhos são mas fantásticos, mas tem algum, né? Na hora que a gente está na salinha de doutrinação, eu acho fantástico. Eu acho fantástico porque eu digo que a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, a gente não tem ideia do que é o mundo espiritual. A gente não tem ideia das necessidades do que existem no mundo espiritual. Não da espiritualidade, não, a nossa contribuição para a gente ajudar aqueles que estão precisando no mundo espiritual. Então, a nossa doação, eu sempre procuro não faltar, só falta ao serviço quando não tem como, mas eu tenho uma gratidão enorme. Na hora que a gente encerra o trabalho, a gente faz a oração, faz a oração, eu faço a minha oração de agradecimento também. Então, a literatura espírita ensina para a gente uma série de coisas, o quanto a gente pode ajudar. E esse trabalho põe a gente em conexão direta com esses irmãos, né? Fantástico, fantástico. É uma forma da gente poder ajudar. Tem alguma história desses 30 anos que você está aqui na casa, como Ceia, que marcou você? Ou uma história, pode ser uma história bonita, pode ser uma história engraçada? Antes da pandemia, eu comprei aquele livro Suicídio e Suas Consequências. Eu comprei 8 livros daquele. Por que eu comprei 8 livros? Ao longo do 2018, 19 e 20, se não me falha a memória, pessoas que queriam cometer suicídio chegava para mim, o conhecimento, ao longo foram umas 8 ou 10 pessoas que queriam cometer suicídio, e eu via a responsabilidade de tentar ajudar aquelas pessoas. Aqui dentro da casa, então, umas 5 pessoas que estudavam aqui, que queriam cometer suicídio. E eu conversei, foram períodos onde a gente se preocupava com as pessoas, eu ficava ligando para as pessoas para saber como é que elas estavam, conversava com elas para tirar delas a ideia do suicídio. E Ju, graças a Deus, durante esse período, nenhuma das pessoas todos esses casos que me chegaram, todas elas. Tinha um amigo meu, um desses conhecia, e depois de muitos anos ele teve vontade de cometer suicídio. Um belo dia, ele foi meu barbeiro, mataram o filho dele num assalto. E ele soube quem era, ele queria. Aí falou comigo, ele estava cortando meu cabelo, ele falou, né, uma revolta muito grande. E eu tinha um compromisso depois de sair do salão.
Aí eu fui falar, aí ele terminou de cortar o cabelo, tinha mais uma pessoa. Aí eu fiquei sentado lá, esperei ele terminar de cortar. Você não vai embora não? Não, que eu quero conversar um pouquinho contigo. Aí comecei a conversar com ele. Falei para ele da religião, da doutrina espírita. Aí eu falei, olha só, nós vamos fazer o seguinte, você vai passar de vez em quando a ir lá no centro que eu frequento. Eu ficava na reunião das 5 horas. Como ele fechava o salão às 6, ele só vinha das 8. Eu saía daqui às 6h30, 6h30, ficava esperando ele chegar para depois eu ir embora. E o tempo foi passando, ele foi se buscando. Aí um belo dia ele chegou para mim, ele falou, caramba, mas foi Deus que colocou você no meu caminho. Foi Deus que fez... Ele já voltou para o mundo espiritual. Foi Deus que colocou você no meu caminho, porque se você não me tivesse falado aquilo, eu teria feito uma besteira. É isso, a gente é ponto de luz, o estudo espírita, né? A gente faz esse movimento, se a casa é boa, a gente traz pessoas e dessa forma as pessoas elas também vão espalhando isso, né, por onde elas passam. Então é a famosa corrente do bem, Exatamente. né? A gente faz com um, esse um vai fazer com o outro, e aí aos poucos a humanidade vai sendo cada vez melhor. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria perguntar para você o que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? Em uma palavra, gratidão. Porque muito provavelmente eu acho que eu preciso fazer muito mais ainda. Eu tenho um ditado comigo, que eu uma vez ouvi o desembargador Limborne Siqueira falando, ele fez esse pensamento. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Felicidade sozinha é egoísmo, né? Então a gente precisa aprender a compartilhar isso, a saber a importância de fazer esse compartilhamento. Então eu tenho uma gratidão enorme a todos os amigos espirituais que tanto continuam me auxiliando. Sim. Eu ainda preciso melhorar muito, eu ainda tenho falhas que eu preciso me melhorar dessa. Mas graças a Deus, como diz lá eu gosto sempre de falar isso, sabia? Lá nos Mensageiros, no capítulo 3, no diálogo do Tobias com o André Luiz. O Tobias fala assim para o André Luiz, André, saem milhares de tarefeiros do centro dos Mensageiros, prontos para o trabalho na crosta terrestre. Aí o André diz assim, então os trabalhos na crosta, os trabalhos espirituais na crosta estão muito adiantados. Aí Tobias fala para ele, André, você não entendeu. Eu falei que saem preparados milhares de tarefeiros, mas milhares voltam fracassados, alguns de todo. Aí pensando nisso, quais foram as minhas escolhas antes de vir? Eu me preparei lá. Então deixa eu fazer o melhor que eu possa, enquanto eu não sei fazer melhor ainda. Porque eu quero voltar, na hora que eu voltar, receber um belíssimo, espero que não demore um tempo ainda, mas na hora que eu voltar, eu receba um belíssimo abraço do meu orientador, dizendo, você fez quase tudo. Isso é muito legal isso. Para terminar, eu queria que você, se você puder, né, deixar uma mensagem para quem está chegando agora na casa, que talvez ainda esteja tímido, ou com grandes dificuldades, ou que gostaria de vir a uma casa espírita e ainda não veio, né? Uma mensagem rápida para essas pessoas. É uma mensagem rápida que eu digo sempre para as pessoas que estão estudando. A gente não sabe o que a gente veio fazer aqui. Então vamos fazer o melhor que a gente possa, enquanto a gente não sabe fazer melhor ainda. Essa é a nossa mensagem. Para você que está chegando, pode acreditar. Isso daqui é um local de muitas bênçãos, que só vai te proporcionar felicidade. Muito obrigada, Zé. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela forma tão tranquila, verdadeira, com que você compartilhou sua caminhada com a gente, né? A gente sabe da sua dedicação, do seu compromisso com o estudo, sua maneira generosa de servir, né? Você mesmo já colocou aqui várias situações, com certeza fazem diferença na vida de muitas pessoas aqui dentro do CEA, né? Bonito perceber como o conhecimento,
quando unido ao coração se transforma em acolhimento, cuidado e exemplo. Eu que agradeço, tá? Muito Gratidão obrigada, eterna. receba o nosso carinho, tá bom? Obrigado, Jô. E a você que esteve conosco em mais um episódio da série Ceia, Tenho Tanto para Lhe Falar, muito obrigada pela sua companhia. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse episódio e continue acompanhando nossa série. Ainda temos muitas histórias de dedicação, aprendizado e transformação para viver juntos. Siga o Ceia nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. Até o próximo encontro.